Olá, queridos, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um IGTV. Eu tenho respondido perguntas que vocês me mandam aqui nesse formato que eu acho bárbaro para eu poder falar livremente, me expressar e responder. Não tem edição aqui, tá? Eu não tenho nenhum problema com isso. Responder as dúvidas de vocês. Então sejam bem-vindos. De vez em quando eu posto lá nos stories algumas dúvidas e eu vou fazendo uma seleção das que são interessantes para tratar aqui. E hoje eu vou responder uma dúvida bem recorrente que sempre me perguntam. A minha casa XYZ está vazia. Oh meu Deus, essa área da vida está perdida. Não, meus amores, não está. Vamos começar explicando o que é uma casa. Já ouviram falar de ascendente? Para quem não conhece, né, muito bem a astrologia, nós temos os planetas, o meu Sol, eu sou de Touro, a minha Lua está não sei aonde, mas a gente tem o ascendente. O ascendente é o que marca a abertura das casas astrológicas do mapa todo. Claro, eu estou falando aqui do modo que eu uso, é o Plácidus. Então, eu não vou nem aprofundar muito isso com vocês, mas depende muito do tipo de casa que você usa, então não é tão quadradinho assim, do tipo, a minha casa, meu ascendente em aquário, minha segunda casa abre em peixes, a terceira casa em Áries. Não é necessariamente dessa maneira que funciona, mas hoje não é isso que eu vou falar aqui. O que eu quero dizer é o seguinte: se o meu ascendente é aquário e eu entendo o meu mapa e eu conheço, eu vou procurar ver quais as aberturas das casas. E cada casa, em teoria, abre num signo quando você está trabalhando com as casas divididas igualmente, que eu esqueci o nome agora, como é que fala isso. Então, vamos supor, nós temos 10 planetas, na verdade, 8 planetas e 2 Sol e Lua, né? Os luminares, 2 luminares e 8 planetas. E nós temos 12 casas. Então, se abre com ascendente, para quem não conhece, nós vamos ter mais outros 12, como se fosse uma tortinha, né, a mandala. E nós vamos ter 12 pedacinhos de torta. Todo mundo tem os 12 pedacinhos que são cercados pelos 12 signos. Então, todos nós temos os 12 signos. Se você odeia um deles, você vai ter que fazer as pazes com essa área da sua vida, meu amor. Quanto antes, por favor. Então, se vocês fizerem um cálculo aí bem rápido, se são 10 planetas e 12 casas, terei casas vazias. Terei 2 casas vazias? Não. Depende de como estão os planetas no céu no momento em que você nasceu. Tem gente que nasceu com tudo, tipo, consegue ficar tudo num cantinho só, assim. Eu já vi gente que tem praticamente só 2 casas, assim, preenchidas. Já vi gente que tem... tá em quase todas as casas tem alguma coisa. Então, o que a gente tem que pensar aqui? Que sempre vai ter uma casa vazia, né? Assim, 95% dos casos a gente vai ter casa vazia. E o que a gente tem que fazer? O que tem nessa área da vida? Essa é uma área da vida perdida? Não, claro que não. E olha, eu vou ser bem sincera com vocês. Costuma que é uma área da vida que não vai demandar tanta atenção quanto as outras. Aí você pensa assim, então se eu tenho casa vazia, essa casa é kármica. Começa que tudo é kármico, porque tudo é ação e reação, karma é ação e reação, então, enfim, o raciocínio tá aí. Tudo que a gente faz é, de certa forma, nesse propósito do sânscrito, né, ação, reação, kármico. Então, estamos aqui para entender o que a gente está fazendo de errado, entre aspas, o errado, e transmutar esses padrões para evoluir. E aí o universo é tão maravilhoso que ele deu pra gente esse presente que é um mapa astral, que aponta exatamente as áreas da vida que eu tenho mais desafios, as áreas que eu já tenho mais facilidade, para onde que eu tenho que ir, que é a minha missão, e quais são os meus talentos, né? O que eu posso fazer de bom como meu propósito para o meu desenvolvimento nessa vida aqui. Aí pensando assim, muitas vezes aonde eu tenho planetas é exatamente ali que eu tenho o trabalho. Tanto pelo talento que eu trago e eu vou ter que usar, quanto pelo que eu vim evoluir e trabalhar. Então, se eu tenho os planetas ali naquelas casas, aquelas casas são sim lugares onde eu tenho mais trabalho, mais esforço. E os lugares onde não tem, elas não são áreas tão populares, vamos dizer assim. Porque a única pessoa que manda naquelas casas é o regente
do signo que abre aquela casa. Aí ficou mais complexo. Então, gente, o que acontece é o seguinte, não é uma casa tão popular assim, é uma casa que vai te dar menos trabalho. Quer dizer que você, então, nunca vai ter filhos, nunca vai casar? Não, 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 não e não. Nada a ver, nada a ver, nada a ver, nada a ver. Mas não é uma área que vai meio que competir com as áreas onde tem mais planetas, porque as áreas onde tem mais planetas precisam ser resolvidas as coisas daquelas áreas. Aquelas áreas precisam ser olhadas, vividas, entendidas, usadas para o seu propósito, para a sua missão. E muitas vezes essas que não têm planeta, elas vão trabalhar para aquelas outras casas, ok? Então, não entrem em desespero, isso não quer dizer que vocês não vão casar, ou ter filhos, ou ter carreira, mas não necessariamente é a área da vida que mais demanda, que mais te chama. E olha, eu vou dizer, né? Depende do que você tem lá. Por exemplo, eu tenho muito planeta na casa de carreira. Nossa senhora, então eu trabalho desde os 15 anos, eu não consigo parar de trabalhar. Eu, às vezes, vou fazer retiro e me ponho para trabalhar. É impressionante, assim, como demanda. E outras áreas da minha vida que não tem, realmente aquela área da minha vida, graças a Deus, por exemplo, a área de saúde e tal, uma área que eu não tenho absolutamente nada e é uma área super fluida. Eu realmente, nossa, eu não consigo lembrar a última vez que eu fui num médico, por exemplo. Então é meio assim, sabe? Então vamos cuidar, às vezes agradece que você não tem nenhum planeta ali, porque senão ia te demandar demais, tá bom? É isso, amores, acho que eu resolvi aí em partes a pergunta. Esse é o quadro do IGTV, que aqui a gente vai falar bastante sobre dúvidas e perguntas. Deixem aí os seus comentários se vocês têm casas vazias e casas cheias e como vocês lidam com elas. Eu agradeço a todos, um beijo enorme.